Boa tarde. O nosso encontro hoje mudou de horário. Às vezes isso tem que acontecer, porque como eu recebo convidados, são convidados muito queridos, escolhidos de forma muito a dedo, né? Então, algumas vezes temos que nos adaptar à agenda, né, dos convidados. Espero que todos tenham visto a mudança de horário. Depois a gente volta para o nosso horário das 20 horas, mas é possível que ainda... Oi, Carla! Carla chegando. Mas é possível que a gente ainda faça mais algumas mudanças de horário, então vocês fiquem atentos, por favor, aos horários, para a gente seguindo aí com o nosso bate-papo. Então hoje nós vamos conversar com a Caroline, uma pessoa que eu estou convidando já há bastante tempo. Nós vamos falar desse tema que eu acho crucial, que é a autocompaixão, né? Que tem muito a ver também com a física quântica. Vocês já vão entender aqui. Convite para ela. Oi, Carol, tudo bom? Oiê! Que bom te Bem, e tu? receber, que Finalmente, alegria. né? Pois é, que bom, mas enfim deu certo, isso é que é importante. Sim. Eu estava avisando aqui, eu ia começar agora a avisar o pessoal que hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, né? Por conta da mudança de horário, então nós vamos fazer 50 minutos em vez de 2 horas, Uhum. mas dá tempo de conversar bastante, né? Então, esse tema que você trabalha, eu sou apaixonada porque eu acho um tema crucial, né? O Buda já falava, se a tua compaixão não abarca você próprio, ela é incompleta. E quando a gente entra nesse caminho da compaixão, a gente nota que a gente vai desenvolvendo compaixão com os seres. Uhum. E a compaixão com a gente mesmo ainda vai ficando em segundo plano, né? Uhum. E esse tema das lives, né, que é ciência e espiritualidade no cotidiano, deixa só eu contextualizar aqui um pouquinho. Como o Lama Wallace, né, coloca, que eu acho muito legal, que ele diz que a física quântica é como um ensinamento preliminar para o Dzogchen, né? O Dzogchen, para quem não conhece, é uma classe de ensinamentos bem elevadas do budismo, né? Uhum. Então, ele coloca isso porque a física quântica, ela já vem e já desconstrói aquele mundo sólido, né? Então, o Dzogchen, ele vai direto na natureza última, né? Ele vai direto na natureza Vajra. E Uhum. quando nós estamos ainda no paradigma clássico, né? No paradigma cartesiano, solidificando tudo, né? Dentro da ciência materialista, fica muito difícil, né? Para a gente ter o benefício, né? Desses ensinamentos tão ricos. Então, ele fala que a física quântica é como um ensinamento preliminar, né? Vai lá ver o que a ciência diz em relação ao mundo, que você vai ver que pela própria ciência não tem mais essa ideia, né? De um mundo sólido, de um Uhum. mundo que existe de forma independente. E nós ocidentais temos muita facilidade com essa linguagem científica, né? É algo que faz muito Uhum. sentido para a gente. Então, realmente se torna um meio hábil. E a física quântica, pela sua descrição, né, de mundo, que inclui o observador, né, a questão do Niels Bohr, que traz o observador como parte ativa do experimento, né? Ou seja, ele introduz o mundo interno na ciência. Então, a ciência agora não diz respeito mais só a esse mundo que eu vejo como externo, ela inclui o mundo interno. Então, isso é um passo muito significativo, né? Uma coisa muito bacana. Então, é uma linha da ciência que já naturalmente nos conecta à espiritualidade. É algo que decorre naturalmente. Porque uma vez que o mundo interno entra nessa linguagem científica, quando nós estamos falando do mundo interno, nós estamos falando da espiritualidade, né? Porque é a espiritualidade num sentido de autoconhecimento,
né, de conexão com algo maior, de ir além dessa identidade estreita, né, que complica a nossa vida. E a sua aplicação no cotidiano, né, porque também não estamos falando de religião naquele sentido, né, que eu vou lá, faço lá o meu ritual, depois volto para a vida cotidiana e continuo tudo igual, né? Então eu tenho a hora do ritual e a hora da vida como coisas separadas. Então isso, assim, a meu ver, não é a espiritualidade, né? A espiritualidade é a integração, né? A gente, por isso que o budismo é muito legal, né? Porque nós não somos budistas, nós somos praticantes budistas. Nós praticamos os ensinamentos, né? O budismo não é uma filosofia que a gente fica lá filosofando sobre isso, né? Ele é muito prático. Ou você aplica aquilo na sua vida, ou não tem nem sentido você participar dos retiros, né? E a física quântica também traz a questão dos arquétipos, né? Que o Amit Goswami traz de uma maneira muito bonita, que são o amor, a compaixão, a justiça, a beleza, né? Então, ele mostra que nos conectando a esses arquétipos é que nós conseguimos cocriar a realidade, né? Porque a física quântica traz muito essa questão da cocriação, mas não é no nível do ego. O ego não tem energia para cocriar. No nível do ego, da identidade, né? A gente está limitado. A gente vai ter esse poder quando nós nos conectamos a esses arquétipos, né? Isso na linguagem da física quântica, assim, que eu estou só fazendo um paralelo, né? Então, nada melhor para a gente praticar na nossa vida do que a autocompaixão, né? Primeiro, precisamos nos acolher, né? Ter essa inteireza para que a gente realmente possa andar no mundo levando benefício aos seres, né? Que é o ideal do Bodhisattva, do caminho da prática budista, né? E você já tem aí um caminho longo na prática budista também, né? Então, não sei se longo. Longo depende do referencial. Depende do observador. Depende do observador. Como a maioria das pessoas, né, medita 10 minutos por dia. Sim. Né? A gente vê como um caminho longo, assim, já, né? Bacana. Que legal te ouvir, porque tu sabe que eu não sei se tu concluiu. Não, pode falar, depois eu falo mais um pouquinho. Porque eu fiquei mesmo pensando assim, como é que seria essa interseção, né, física quântica, autocompaixão? Se eu fiquei pensando aqui, qual seria, né, né, como é que eu poderia contribuir, assim? Então também tô feliz de poder aprender contigo, assim, né, como é que tu vê isso, né, essa integração, porque e te escutando, assim, o que me vem é que o que tu traz e o que tu oferece é sobre a não dualidade, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Com uma linguagem que seja ocidental, digamos assim. Isso, exatamente. Eu falo, a física quântica é o prajna. É o prajna para mim, assim, é maravilhoso. Super importante. Super importante, né? Isso para praticantes, né? Como você. Agora, para o grande público, né, que são as pessoas que estão me vendo pela primeira vez, né, que são as pessoas que estão sempre chegando, esse acolhimento que a gente faz, daí não tem como falar muito diretamente disso, porque a não dualidade é algo, né, um pouquinho mais abstrato assim, para a nossa mente. Então, a gente começa com essa linguagem científica mesmo, né, de introduzir o mundo interno, de quebrar. A gente começa a abalar as estruturas do paradigma cartesiano, né? Da ciência materialista. Então, a gente abalando essas estruturas já começa a ruir para depois, né, ter um terreno fértil para entender o prajna, entender a não dualidade, né? Que vai vir mais lá para frente, né? Que interessante. Bom, certamente tem uma caminhada longa aí nesse percurso, né? Que legal. Tem. Que legal. Mas aí a autocompaixão é um tema que me encanta, assim, porque eu vejo a nossa dificuldade, é algo, né, que entra
nesse paradigma quântico, né? Porque a física quântica, ela define o mundo como processos de relação. Então, eu acho isso também o máximo, assim, né? Então, porque os físicos, eles colocam de forma muito clara, não tem como eu definir uma partícula quântica se eu não considerar o meu processo de relação com ela. Como que eu estou observando essa partícula? Como que eu estou me relacionando com ela? Que experimento que eu estou montando? Né? Se eu monto um experimento, eu vejo a partícula como partícula mesmo. Se eu monto Uhum. outro experimento, eu vejo a partícula como onda. Se eu disponibilizo a informação de onde eu posso encontrar aquela partícula, ela que estava se colocando como onda, se mostrando como onda, volta a se comportar como uma partícula. Só por eu ter disponibilizado a informação de por onde ela passou. Então, os físicos ficam loucos com a teoria quântica. A teoria quântica tem muito. Quando eu fiz o mestrado na UFR, na UFPR, eu tinha colegas e tinham professores, né, dentro do departamento de física que se negavam a trabalhar com mecânica quântica. Eles falavam, não quero saber disso aí, não. Eu estou fazendo meu mestrado em física aqui em outra coisa, né? Então, Sim, é uma teoria muito revolucionária mesmo, né? Que ela sim. só passa a fazer sentido quando nós incluímos a consciência, né? Que é um tema que o Lama Wallace também bate muito, né? Porque se você não coloca a consciência, não faz sentido, você fica cheio de paradoxos. E a academia, né, que ainda atua na ciência, no paradigma do materialismo científico, eles rejeitam essa questão da consciência, mas eles também não têm nenhuma resposta de por que o mundo quântico é assim, porque lá no cerne da matéria as coisas funcionam dessa forma. Eles não sabem. Uhum, Eles dizem que é o problema difícil da física quântica. Ainda bota esse nome criativo, uhum. problema difícil. Sim, Então, tipo genético. tipo genética. Eles falam, não, esse é o problema difícil, não sabemos, né? Como que o Aham. observador colapsa, né, essa onda de possibilidades num evento material? Né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Assim, né? Então, aí Uhum. só indo pela espiritualidade, por esse olhar mais amplo, que é totalmente coerente com o método científico, né? Que eu já falei algumas vezes, que o método científico, né? Não sei se você já ouviu também os mestres do budismo, vários já, o Lama Wallace mesmo, né? Que pega mais nessa questão da ciência, já falou isso, né? Porque o método científico nós temos a teoria e depois nós testamos aquela teoria na prática. Se os resultados convergirem, aceitamos. Se não, aquilo não serve como teoria científica. E a Uhum. prática é exatamente isso, né? Nós ouvimos o ensinamento, nós testamos na prática, nós fazemos a meditação e aquilo tem que convergir, né? É um método Uhum. científico também. E essa Uhum. questão de observar a própria mente em primeira pessoa, que é o projeto Shamatha, né? Que ele desenvolve. Uhum. Porque esse é outro paradigma, porque a ciência trabalha em terceira pessoa, né? Tem eu aqui que observo, trabalha dentro da dualidade, né? Por isso que o Lama Santen fala, né? Que as teorias científicas, né, desabam, né? Porque é tudo dentro da dualidade. Uhum. Mas a gente tem que ultrapassar isso, né? E ver que, assim, para estudar, né, e observar a própria mente, tem que ser em primeira pessoa, não tem como. Você tem que usar a mente para observar a própria mente, não tem outro jeito. Mas isso é factível e pode ser um método científico também, né? Uhum. Então, dentro disso tudo aí, né, vem a autocompaixão, que é que é a nossa ação no mundo, né? Que é a gente entender essa não dualidade, né? Entender que o mundo interno ele está o tempo inteiro criando, né? Co-criando o mundo externo, né? Que é co-criar é uma linguagem mais da física quântica, né?
no budismo a gente fala mais da coemergência, né? Que é a mesma coisa, assim. Aquilo surge junto, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí da sua experiência nessa linha. Pois é, te escutando, eu fiquei com várias, assim, fiquei curiosa para saber algumas coisas, mas talvez a gente fuja um pouco do tema, então depois, Não, não se tem der tempo, a problema. gente Depois você fala. me pergunta. Tu sabe que é interessante a gente poder olhar para a palavra autocompaixão, né? Porque ela é um tanto quanto contraditória, assim, né? Porque algumas pessoas até têm uma certa resistência com relação a esse termo, eu acho que com razão, porque se a gente for olhar então para essa questão de quem é esse eu que precisa de compaixão, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Então, é interessante a gente poder olhar dentro dessa perspectiva, assim, de que num caminho inicial existe esse eu que precisa de cuidado, né? E que se esse eu é cuidado, naturalmente, vai ter muito mais para oferecer para os outros seres, né? Mas uma perspectiva materialista, esse eu sólido, né, é como se então houvesse uma divisão entre esse eu que precisa de cuidado e as outras pessoas. Então, não por acaso, até, inclusive, isso tem sido problematizado, né? As práticas de autocuidado estão sendo utilizadas como uma forma também de vender produtos, né? Dentro do capitalismo, né? Então se utiliza então esse discurso para justamente construir uma identidade ao invés de desconstruí-la, né? Quando na verdade é a própria desconstrução de identidade, a própria conexão com essa liberdade que constrói a identidade, que é o caminho de cura e de cuidado, né? Ah, Que é que bacana. trabalhado seja. Isso na física quântica, o Amit Goswami. Eu sigo muito a linha do Amit Goswami, porque ele é um físico, né? E ele é indiano e tudo. E o trabalho dele na física, nessa conexão da física com a espiritualidade, nasceu de um sonho, assim, um insight que ele teve, que a missão dele era mostrar que o livro tibetano dos mortos está correto. Então ele acordou assim em pânico, né? Ele falou: Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ele achou algo muito grandioso para a Uhum. pequena capacidade dele, né? Mas aí ele começou, né, esse trabalho extenso que ele tem na física quântica, fazendo a Uhum. conexão com a espiritualidade. Mas a base é o budismo tibetano, na verdade, né? O trabalho dele é muito bacana. Que interessante, eu não sabia. Então, assim, ele navega, né? Porque a gente, quando vai para esse caminho da física, a gente tem que abrir um pouco, né? A gente não consegue ficar até para abarcar outras pessoas, né? Porque não é física quântica e budismo, é física quântica e espiritualidade. Então, a gente tenta abrir para acolher um número maior de pessoas, Uhum. né? Então, ele também faz isso. Ele não fala abertamente, né, do budismo, mas quem conhece o budismo vê que todos os paralelos dele, né, a base que ele está operando ali é o ensinamento budista. É bem bacana. Até o Lama Santen já, né, o convidou umas 2 vezes ou mais para participar, fazer eventos lá no templo, né, em Viamão, porque realmente tem essa afinidade. E ele traz a questão do self quântico, né? Que é uma maneira assim mais descolada, digamos assim, de falar dessa, dessa natureza mais ampla, né? Então Uhum. ele coloca o ego, né, sendo essa identidade limitada, e o self quântico sendo essa consciência mais ampla, né, que ele chama também de consciência não local. Uhum. Então, ele coloca algumas características, né? Que enquanto a identidade, né, é contínua, o self quântico é descontínuo, né? Enquanto a identidade é linear, ele é sincrônico, né? Então ele vai colocando assim algumas características, né? Mas tudo são meios hábeis, né? São meios hábeis e todos eles vale a recomendação de ouro, né, dos mestres budistas. É o barco que atravessa, né? Depois a gente deixa o barco. É só Exatamente. um remédio que a gente toma, né?
Sim, Mas essa questão da identidade ela, né, é delicada mesmo, porque assim nós estamos na margem de cá ainda, né, da confusão, né, do samsara. Nós vamos atravessar o rio para chegar na outra margem da iluminação. E aí a gente vai ver que na verdade nunca houve duas margens, nunca houve barco, né? Mas por enquanto a gente ainda opera assim, né? Então, não tem como, né? A gente tem que ter uma identidade que faça o caminho, né? Para a gente poder. E aí, essa sim. identidade ela vai fazendo o caminho e vai se desfazendo ao mesmo tempo. Se ela estiver fazendo o caminho bem feito, ela vai também se desfazendo ao longo do caminho, né? Exato. Mas, É, fala, pode falar. eu gosto muito do livro Além do Materialismo Espiritual, sabe? Isso, eu ia falar agora do materialismo espiritual, pode falar. É, porque isso é muito interessante da gente olhar para essa busca, assim, eu digo também por uma experiência pessoal, assim, né, dentro dessa Uhum, conexão com a espiritualidade. E aí eu gostaria, assim, de trazer uma definição que eu acho super bonita, assim, de espiritualidade, que é do Jung, que ele traz a espiritualidade como uma postura cuidadosa diante da vida. E isso acaba sendo, de fato, a essência até dos ensinamentos, né? Se a gente, enfim, o que os mestres acabam trazendo diz dessa postura cuidadosa diante da vida, né? De uma postura de não agressão, de não violência, né? E aí uhum, é muito interessante que dentro dessa busca, muitas vezes a gente acaba se relacionando com a própria busca com a mesma maneira com a qual a gente se relaciona com a vida, né? Então, a gente acaba, ao invés então de encarar essa busca como um processo amoroso e gentil, a gente acaba uhum. encarando como um processo de autoaperfeiçoamento, né? É, Como se então fosse, na verdade, uma busca por uma identidade específica, ao invés de é, ser a própria uhum, desconstrução dessa identidade, assim. é. E aí, na minha prática pessoal, a autocompaixão entrou e entra como elemento muito necessário, assim, de poder fazer as pazes, né? Com todas essas partes assim que são negadas pela nossa cultura, que são julgadas, né, pelas nossas fragilidades, e começar a assumir isso também como parte do caminho, né, que dentro das palavras do Trumpa no livro é fazer amizade consigo, né, que o caminho espiritual essencialmente é fazer amizade consigo, e que aí é muito bonito da gente observar a não dualidade, porque tem uma fala da Tara Brach, que é uma psicóloga budista, que ela se refere a esse caminho da autocompaixão como um treinamento em que, conforme a gente vai direcionando gentileza consigo, a gente vai começando a se dar conta de que nós não somos esse eu que está recebendo a gentileza, nós somos essa gentileza que está sendo oferecida. Então, isso é super bonito, né? Porque aí, conforme a gente vai se relacionando dessa forma mais amorosa, a gente vai, bom, se eu posso oferecer para mim, eu posso oferecer para os outros, né? Ah, Eu tenho algo para oferecer para os outros. Então, é. essencialmente, a autocompaixão ela é também uma conexão com a nossa bondade fundamental, Uhum. né? É isso que você falou, é muito interessante, porque é como que uma posição de mente, né? Se eu posiciono a minha mente na compaixão, desculpa, eu tô na mandala da compaixão, a minha mente, né? Tanto faz se é É, comigo, se é com outro, né? Na verdade, não tem essa dicotomia, né? exatamente. Eu me lembrei agora de um trecho do retiro com o Tsokini Rinpoche, que ele é da abordagem do Dzogchen, né? E ele fala muito sobre o amor essencial. Então ele traz muito a importância de nós ocidentais nos fazermos amizades com os nossos demônios. E aí ele fala assim de cuidar desse demônio e olhar a beleza desses demônios. Na verdade, estou usando aqui a palavra demônio que ele brinca, mas não é o demônio que a gente entende dentro do catolicismo, né? É mais como se fosse a Uhum. nossa sombra ou os nossos monstros, aquilo que nos apavora, enfim, emoções desprazerosas, né? E aí nesse processo de fazer amizade consigo, nós temos então muito mais espaço, né, para justamente essa conexão com esse self, né, que tu falou assim que É, poderia ser esse self maior, enfim, não me é. lembro o nome, né? E aí ele tem Self-quântico. uma self quântico. E aí ele tem teve um momento no retiro que ele trouxe uma coisa super bonita assim, que é o que essa mente não dual nos diria, né? E aqui eu não tenho como ler o trecho agora, porque está no Instagram, né? Então eu sairia, mas
Que em outras palavras seria assim: eu estou aqui para você. Ai, que lindo. Mesmo quando você me rejeita, ou quando você não me vê, ou quando você me ignora, eu estou aqui com você e eu aceito você como você é. Né? Nossa, que lindo. Quando você está triste, eu estou aqui com você. Quando você está feliz, eu estou aqui com você. Quando você vai embora, eu estarei aqui com você. Né? Uhum. Nós nascemos juntos coemergentemente. E isso é super bonito, né? Porque então para mim faz sentido dentro dessa perspectiva de que essa conexão com essa gentileza consigo é uma conexão com essa gentileza que é universal e que É. naturalmente habita todos os seres, né? É, exatamente. E É uma outra interpretação, né? De que é, a gente costuma dizer assim, se eu não tenho para mim, né? Cada um dá o que tem, né? Se eu não tenho para mim, eu não tenho como dar ao outro, né? Isso é a linguagem mais comum. Né? Se eu não me amo, eu não tenho como dar amor ao outro, né? Na verdade, olhando isso de forma mais profunda, né? Como você está falando, é uma posição de mente, né? Que a gente é muito mais crítico realmente com a gente, né? A gente é muito mais exigente, e aí por conta dessa maneira, né, autocentrada de se relacionar, nós posicionamos a mente dessa forma e pela não dualidade a gente sai disparando, né, coemergentemente isso para todos os lados, né? exatamente. O Alan Então, Wallace ele traz um ponto bem interessante com relação à autocompaixão, que ele diz assim: autocompaixão é um termo criado pelos ocidentais para dar conta de um problema criado pelos ocidentais. é, E aí eu acho importante a gente trazer o quanto a falta de autocompaixão ou autocrítica ela está diretamente relacionada ao materialismo, sabe? é, E eu fico também interessada assim, em poder olhar para isso, assim, quais são os mecanismos sociais que contribuem com esse fenômeno, porque isso também está diretamente relacionado à depressão, ao aumento dos quadros de suicídio, ao adoecimento mental, etc, né? É essa busca incessante por uma identidade que é incentivada socialmente dentro dessa perspectiva materialista, né, em que nós precisamos consumir, né, porque dentro do paradigma econômico é isso que é o mais importante. Para que a gente possa consumir, a gente precisa então produzir. E aí nós temos uma relação totalmente utilitarista com a vida, e especialmente com nós mesmos, né? é, Então, a prática da gentileza consigo, ela é uma prática de começar a problematizar essa lógica utilitarista, né? Que é como é que uhum, eu posso, então, ter uma relação com a vida que seja uma relação mais gentil. E se eu direciono isso para mim, é muito natural que eu vou direcionar isso para os outros e vice-versa, né? uhum, Não existe uma separação no fim das contas, né? uhum, Então a desconstrução dessa lógica também é começar a problematizar essa lógica materialista, né? De que é, nós somos muito mais do que um corpo, né? Que precisa ter uma aparência específica ou ter uma performance específica. Né? Nós não somos só essa identidade que precisa se comportar de determinada forma, né? uhum, Nós somos essa bondade, né? Que uhum, pode se manifestar de diversas formas e se manifestar, inclusive, especialmente quando não há nada a ser feito, né? uhum. Maravilhoso. Eu acho que assim a gente se enrola muito, porque a gente, né, nós temos essa tendência autocentrada, né, que é um condicionamento da nossa mente, né, funcionar dessa forma, né, autocentrada. Como os mestres falam, né? Até a culpa, na verdade, é um tipo de orgulho, né? Porque Uhum, você fica se culpando, né? Então você vê como que essa identidade tão linda, maravilhosa fez, errou desse jeito, né? Fez uhum, uma coisa. Então, no fundo, é algo, né? Às vezes a pessoa se culpa achando que assim ela está se colocando como humilde, né? uhum. Mas se for uma culpa, né, nociva, exagerada, na verdade não é, né? Aí ela cria uma autopunição, e isso é negativo, não tem nada de positivo nisso, né? Então eu acho que Exatamente. é aí que a gente se perde, né? Quando que eu tô sendo egóico ou quando eu tô sendo autocompassivo, né?
Então, às vezes, as pessoas confundem muito isso, né? Fazer, Uhum. às vezes, assim, se tratar com carinho, né? Se dar algo que você está precisando, né? Isso é um autocentramento, né? E você tem que mergulhar fundo na questão, né? Como que vocês veem isso? É. A Christine Neff tem uma frase super interessante, assim, ela diz assim que se a gente for perceber, quando nós nos criticamos é quando nós estamos mais autocentradas. Uhum. Qual é a tua disponibilidade de cuidado do outro quando você está se torturando? É zero, né? A gente tem praticamente muito pouco de energia, né? Exatamente. Enquanto profissional de saúde, eu noto, assim, na minha prática pessoal, o quanto a prática de cuidado, né, de autocuidado, ela é uma prática extremamente generosa e compassiva, porque quanto mais nutrida eu me sinto, assim, quanto mais eu me ofereço gentileza e cuidado, e me cuido, assim, da minha alimentação, do meu sono, de necessidades básicas, por exemplo, mais eu tenho para oferecer, né? Uhum. A gente observa isso, né, no nosso corpo, assim, quando a gente está cansada, ou quando a gente está, enfim, com necessidades que não estão sendo atendidas, a gente está com dor no corpo, ou, enfim, a gente precisa de afeto e a gente não pede ajuda, qual é o nosso espaço para oferecer? A gente tem pouco espaço. Então, eu acho bonita assim essa perspectiva de poder pensar qual é o modo de vida que eu posso ter que seria mais compassivo com os outros, né? Uhum. Como é que eu preciso me cuidar de modo que eu tenha mais a oferecer para as pessoas? Uhum. Porque não tem uma separação. Ninguém quer É, ser uma pessoa que inútil, assim. Se você perguntar, todo mundo gostaria de é, oferecer algo que seja significativo, né? é, Existe uma bondade que é inata, né? é, Mas dentro dessa lógica do sacrifício, a gente tem muito pouco a oferecer, é. né? A Porque se a gente acaba gente pegando um caminho todo errado, né? e aí também tem uma motivação que até é uma própria carência por trás disso, né? Porque então, É. bom, aí eu não me cuido, eu vou esperar que o outro me cuide, né? Já que eu tô me Ah, é. sacrificando pelo outro, né? Vira um jogo, né? É. Então a autocompaixão ela também pode ser vista como o modo como a gente se motiva também. Qual é a motivação que a gente encontra para fazer as coisas, né? Eu posso ter uma Uhum. motivação, por exemplo, de fazer atividade física para uma determinada performance, para ter um corpo específico, e aí essa motivação não é por mim, mas é para que eu Uhum. possa ser aceita socialmente. Ou eu É. posso, então, cuidar do meu corpo, porque o meu corpo pede cuidado. Porque se eu Uhum. cuido do meu corpo e ofereço o que ele precisa, eu vou ter muito mais disposição durante o dia e, naturalmente, eu vou ter muito mais também para oferecer, enfim, de diversas Uhum. formas, né? Uhum. Ah, maravilhoso. Numa conversa, né, com a Rosa Frazão, que ela também, né, trabalha muito com Maravilhosa. esse tema, ela falou, também ela colocou uma coisa que foi muito interessante, né? Ela falou assim, você fala consigo como você falaria com seu melhor amigo? É, Eu achei isso muito claro, assim, né? Porque, né, quando a gente vai e faz uma coisa errada, né? Se fosse um amigo que tivesse feito aquilo, né? Às vezes a gente é, vai lá e faz uma compra errada, sei lá, compra um negócio muito mais caro, depois acha em outro lugar muito mais barato, uma besteirinha assim, né? Se é um amigo, né, que exatamente. chega, o que você vai falar pro amigo, né? Você vai falar, mas é assim mesmo, você se confundiu, não tem problema. É, Né? Mas se é com a gente, né? A gente já descarrega um diálogo super agressivo. E a gente assim não desconfia, né? Que isso não é positivo. A gente tem essa confusão também, né? Aí a gente acha que fazendo isso nós estamos nos colocando mais humildes, né? Mas na verdade não é, né? é. Na verdade é o Existe uma oposto. confusão entre humildade e autodepreciação, né? Exatamente. Isso é interessante, assim. Só que, e novamente é isso, né? Quando a gente se deprecia, é, o que tem de benéfico, né, nisso, né? Uhum. Porque a gente não precisa se depreciar para, enfim, cultivar uma posição que não seja de superioridade com relação aos outros, né? Lógico, Até pois porque é. as duas coisas caminham juntas, né? Como diria Jung, todo excesso esconde a falta, né? Por trás de uma excessiva arrogância existe uma grande insegurança, e por trás de uma grande insegurança existe também uma arrogância no sentido de uma expectativa de que essa identidade seja muito grandiosa, né?
É. Então, a prática também é uma prática de humildade, no sentido da gente se dar conta de que nós somos frágeis, né? E que por isso nós precisamos de cuidados. E porque somos frágeis, precisamos ser tratados como aquele bebê, como diz o Alan Wallace, que quando chora, a gente dá colo, né? Uhum. Então, quanto mais colo a gente se oferece, é muito natural, assim, que esse choro vai começar a cessar, né? Que esse choro vai começar a se transformar, assim, em conexão, né? Uhum. É. Tem alguns comentários A, interessantes aqui. a Aham. Rita comentou aqui, né? É o professor Hermógenes, né? Nossa, um ser maravilhoso. Falava, né? Não faça yoga para ser melhor que os outros, faça yoga para ser melhor para os outros, né? Com certeza. O professor Hermógenes Exatamente. foi uma pessoa que, com 13, 14 anos, assim, eu já descobri os livros dele, fiquei encantada, assim. A Raquel também comentou: humildade não é autocomiseração, mas reconhecer as falhas, os equívocos e olhar isso de frente. Pois é, aí já me remeteu à questão da não identificação, né? A gente ter um pouco de espaço, né? Ter um pouco de liberdade para olhar as coisas. Aí a gente cai na prática da meditação, né? Tudo por um lado ou por outro encontra na meditação, né? Se encontra na meditação, porque tem que praticar, né? Não é só a parte teórica, né? A parte teórica vai dar a visão, mas a gente vai vivenciar aquilo na meditação, porque aí na meditação nós vamos descobrir, né, que existe esse espaço onde eu posso não me identificar com o pensamento, né? Que o É. pensamento é algo, é um fenômeno mental, que eu posso estar identificado com ele ou não. Ai, olha a novidade aí, ó. Ou não, né? Exatamente. Sim, é criar uma liberdade diante dessa voz que diz que nós não somos boas o suficiente, não somos competentes o suficiente, não somos atraentes o suficiente. Eu me lembro que uma coisa que me tocou muito, assim, uma vez eu participei de uma oficina que era de comunicação não violenta e tinha umas 100 pessoas, assim, na oficina, né? E aí o facilitador perguntou quais eram as crenças com relação a nós, assim, que a gente carregava, assim, o que a gente escutava ou falava para nós, né? E aí uma mulher que estava ali na oficina, ela levantou e disse, eu tenho frequentemente a crença de que eu não sou bonito o suficiente, inteligente o suficiente, boa o suficiente, competente o suficiente. E aí ele perguntou, quem aqui já se deparou com alguma dessas crenças ou essas frases, né? E aí foi muito interessante observar que todas as pessoas levantaram a mão. E aí, novamente, a gente precisa começar a questionar, né? Essa questão da gentileza consigo, ela ultrapassa as questões individuais, né? Ela é uma questão essencialmente coletiva, que é incentivada também por questões sociais, né? É, Onde até no sistema de meritocracia a gente imagina que as pessoas que não alcançam determinadas coisas é porque elas não são competentes o suficiente. Então isso é. também faz com que as pessoas acabem desenvolvendo uma baixa autoestima, uma grande autocrítica e autocobrança, né? Então, Isso a mídia é expert, né? A é, mídia cria ícones, né, de inatingíveis só para gente, né, ficar se sentindo péssimo, né? exatamente. É, Porque isso dá um lucro tremendo, né? É o combustível do capitalismo, né? exatamente. Então, Aí, então tem também isso, né? Assim, da gente poder questionar essa voz autocrítica, de onde isso vem, né? é, O que que eu estou acreditando ou comprando com isso, né? E que isso, benefício isso tem para mim e para é, as outras pessoas, né? Porque isso é. certamente não vai me ajudar a fazer alguma coisa. Inclusive, tem um estudo que mostra que a autocrítica está diretamente relacionada à procrastinação. Olha só. Então, eles compararam no Canadá, era um grupo de, sei lá, umas 600 pessoas, e aí eles fizeram, então, uma avaliação para ver qual era o nível de autocrítica. E aí tentar identificar se havia uma relação com procrastinação. A gente imagina que as pessoas mais autocríticas são as que menos procrastinam, certo? A gente imagina que para a gente não É. procrastinar, a gente precisa É se tudo ao criticar. contrário, né? Mas é ao contrário, as pessoas mais É, autocríticas são as que mais procrastinam, porque tendem a ser as pessoas mais perfeccionistas, é, as pessoas que tendem a achar que não são competentes o suficiente para aceitar desafios, por exemplo, achar que precisam fazer uma coisa muito bem feita ou de determinada forma e por isso elas acabam adiando aquilo, né? Então tem muita exigência por trás da procrastinação. Então a autocrítica é a pior forma de motivação.
né? Olha só. E aí Pois é. encontrar essa forma gentil de diálogo é isso que tu tá falando, assim, né? O que que eu diria para uma amiga, né? Que Uhum, precisa muito, por exemplo, começar a cuidar do seu corpo, né? Porque o corpo está pedindo uhum, cuidado. O que que eu diria para ela? Eu uhum, diria para ela provavelmente, eu quero que você seja feliz, eu quero te ajudar nisso, né? uhum, E faça algo que seja bom para ti, que seja prazeroso, né? Você não uhum. precisa ter um desempenho específico nessa atividade física, e nem uma meta, e nem muitas horas. Começa aos poucos e eu faço companhia para ti, né? Uhum. Então, provavelmente Ai, seria que isso que a gente legal, né? diria, né? Então, a gente É, poder também oferecer isso para a gente é não só libertador para a gente, mas para outras pessoas também, né? sim, Para com que a gente também certeza. possa ser mais gentil com as outras pessoas. Mas tu trouxe uma coisa que eu fico pensando assim também, que além da meditação, quão importante é a gente ter referências de compaixão ao nosso redor, né? Ah, total, A gente total. poder assim realmente pedir ajuda e aceitar a ajuda das pessoas que podem oferecer esse acolhimento, né? E Uhum, isso diz dos mestres, né? Quando a gente conhece seres que encarnam essa compaixão, que realmente praticam o que falam, é, é muito inspirador, né? Porque eles estão muito. espelhando um potencial que é um potencial inato, assim, que a gente pode acessar, né? Com treino, com estudo, com inspiração, enfim. Então, poder, assim, se reunir mesmo desses seres, assim, e de amigas que são compassivas, amigos compassivos, terapeutas também, né? É. Que também, muitas vezes, também permitem esse espaço individual, que às vezes também não acaba não sendo possível, né, nos espaços coletivos, para que a gente possa olhar para a nossa forma também de lidar com as nossas fragilidades, né? Uhum, E então entra dentro dessa abordagem que a Pema Chodron fala muito, muito bem, né, que é o quanto a gente pode, a única coisa que a gente pode oferecer para a gente no momento de muita fragilidade é amor, é compaixão, né? é. E o mais interessante, trazendo a frase do Rogers, né, que me inspira muito, que ele diz, né, o curioso paradoxo é que somente quando eu me aceito eu posso me transformar. Ai, que maravilha, Então, né? Maravilhoso. então, isso é muito interessante a gente observar, né? As emoções, elas são É, transitórias, né? Os pensamentos são transitórios, eles não são fixos, portanto, as identidades não são fixas. Então, não existe esse eu que é deficiente, né? Não é, existe uma identidade deficiente que seja problemática ou que é. tenha uma série de defeitos, etc. As identidades se constroem ao longo da vida e se desconstroem, né? Uhum, exatamente. É, essa questão da aceitação eu acho uma chave, né? É uma chave, assim, para tudo na vida, né? Seja situações realmente externas, situações da gente conosco mesmos. A aceitação é a chave, porque né, enquanto você briga com aquilo, se você não se permite viver, você não consegue ultrapassar, né? Mas a gente faz de tudo para não viver. A gente, né? Nós somos especialistas em fuga, né? Sim, Aí, às vezes as pessoas falam, né? As pessoas começam a prática de meditação, né? E tudo, e aí começa a ter acesso aos ensinamentos. Aí as pessoas falam assim: ah, mas por fulano que está lá no mosteiro ou está fazendo retiro é fácil. Eu quero ver praticar isso aqui na confusão, né? No meio da família, do trabalho, né? Mas aí as pessoas que fazem retiro, né, dizem não, porque aqui a gente foge o tempo todo, por outro lado, né? A gente vai no cinema, vai comer uma pizza, vai para o restaurante, vai para os amigos. Agora chegou a pandemia aí, né? E na quarentena cortou os nossas escapadas de fuga, sim, né? Aí ficou tudo sim. super difícil. Ficou tudo É. super difícil, né? Uhum. Então, no retiro, não, né? No retiro, você não tem para onde fugir, você tem que sentar com aquilo, É, seja lá. mas aí tem, o próprio retiro também pode ser uma fuga, né? Dependendo de como a gente Também encara, né? pode, Que dependendo de aí o que como você se, posiciona a mente, né? que aí o que se diz assim do spiritual bypassing, né? Que tem a ver também com o não acolhimento, né? Então a nossa postura diante da prática também é importante nesse sentido da gente poder realmente estar disposto a olhar e acolher,
né? Não É, esperar coisas muito grandiosas assim, né? Como é, os mestres dizem, né? Que no retiro não acontece nada, né? A gente não deveria esperar muita coisa, né? Mas simplesmente poder estar presente com o que existe, né? sem expectativas, né? Não, não gerar expectativas. É. Mas a aceitação é a chave mesmo, porque, né, para que a gente possa receber, né? Eu faço uma analogia no salto quântico, né? Que a gente tem esse modelo de salto quântico na física quântica, que é, né, quando o elétron desaparece de uma órbita e aparece na outra, né? Então, para ele fazer esse movimento de desaparecer de uma órbita e aparecer na outra, ele absorve um pacotinho de energia, né? Então, eu costumo fazer uma analogia assim com as coisas que são difíceis, né? Que normalmente a gente tem dificuldade de aceitar, né? Porque o Einstein já falava, na adversidade reside a oportunidade. Então, a gente começar a ver, né, a adversidade como uma oportunidade mesmo, né? De pular para Uhum. uma órbita de consciência mais ampla. E lembrar, né, que o problema em si, né, o desafio, ele traz esse pacotinho de energia, né, para a gente Uhum. pular para a órbita mais ampla. Mas a aceitação é a chave. Se a gente fica ali brigando, né, brigando com aquilo, aí a coisa emperra ali, né? A gente não, Uhum. que o Einstein também falava, né? Não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Então, se você ficar Uhum. preso ali naquele mesmo nível, né? Você vai ficar literalmente preso. Você tem que absorver o quantum para dar o salto quântico para uma visão mais ampla, onde aquele problema vai Uhum. se dissolver, né? E a chave é a aceitação mesmo, Exatamente. né? É o que vai fazer a gente É, receber esse pacotinho de energia, né? Mas, é. já está acabando. Já deu. Falta 2 minutos, não acredito. Pois é, eu acho que Então, essa conversa iria longe, né? Porque eu também achei super iria longe. Mas interessante. depois a gente faz outras, porque eu já tenho alguns convidados aqui que já eu falo assim, as nossas lives são episódios, porque a conversa é Sim, imensa, nunca dá. Aí eu falo, então cada live é um pedacinho. A gente já sabe que a live é um pedacinho só, e a gente vai fazendo sim, várias. com Mas certeza. que bom. A Rita falando que ficaria aqui a tarde inteira. Eu também, Rita. Eu tenho compromisso agora 2h30. Eu tenho que sair daqui 10 minutinhos. Eu já tenho que estar em outro lugar. Tinha que dar um salto quântico aqui. Desaparecer daqui, já aparecer lá. Mas que bom. Olha, a live vai para o YouTube depois. Aí eu te mando o link. Você também compartilha com seus seguidores. Raquel, obrigada pela presença, pelos comentários, pessoal todo que esteve aqui. Carol, muito obrigada pela Obrigada também. disponibilidade. E se você quiser deixar alguma mensagem aí para fechar a nossa live, fique à vontade. Quero agradecer também o convite e dizer que eu gostei bastante assim da nossa conversa. Achei super interessante, fiquei também curiosa para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Oba, Agradecer quem estava aqui adoro, adoro, também. adoro despertar a curiosidade com a física quântica, adoro. E também sugerir algo assim importante a gente poder pensar que a autocompaixão também não seja uma meta, porque também tem isso, né? Ah, sim. Muitas vezes a gente É, também acaba assumindo isso como mais uma identidade, assim, né? Então eu preciso me é, aceitar, né? E vira uma é. outra cobrança, assim. Ai, Deus me livre. Eu me lembrei até de uma cena agora de um deboche que estão fazendo com relação às mulheres que estão postando fotos todas desconfiguradas, assim, e dizendo que se aceitam como são, como se for aquilo, como se Hum, estivessem com o rosto normal. aham, Mas sei. não é, né? E Aí já virou aí outra gera coisa, né? isso, aí gera uma outra construção. Então, É, enfim, que a gente possa acolher a nossa humanidade e que é, isso também está diretamente relacionado a acolher é, também o sagrado, né? exatamente. Maravilhoso. Olha, você puxou um gancho agora que dava outra live. Depois a gente marca outra, tá bom? Tá bem, obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. Carol. Tchau. Tchau, tchau.